Portistas, este é o momento de mostrarmos quem somos. O Porto sempre foi um clube de luta, de raça e de superação. Enquanto outros se dobram às dificuldades, nós levantamos-nos ainda mais fortes. O Dragão nunca se rende. É verdade que os últimos jogos não foram os melhores, mas a grandeza do Porto não se mede por uma fase menos positiva. Já passámos por desafios bem mais difíceis e saímos vitoriosos. O Porto não é só um clube, é uma forma de viver. E quando todos duvidam, é quando o Porto se agiganta. Mas há quem já esteja a apontar o dedo. Francisco J. Marques fez críticas duras, dizendo que este é o pior Porto em décadas. Mas será que ele tem razão? Ou será que estamos apenas num momento de transição antes de voltarmos ainda mais fortes? Entretanto, no estrangeiro, um ex-dragão brilhou ao serviço da sua nova equipa e ajudou a derrotar um treinador português. Enquanto isso, um antigo jogador do Porto, agora num dos maiores clubes do mundo, teve uma estreia inesperada e até Guardiola reagiu. Já Martin Anselmi continua a trabalhar para recuperar a equipa e começa a encontrar soluções. Um jovem talento está a ganhar destaque e pode ser a chave para devolver a força ao Dragão. Será ele o nome que os adeptos vão passar a gritar no estádio do Dragão? Mas há um dado que preocupa. 5 jogos sem vencer no campeonato. Nunca na era Pinto da Costa algo assim tinha acontecido. Será apenas um ciclo difícil ou um alerta que precisa de uma resposta imediata? A pergunta é simples, mas essencial. Acreditas que este Porto vai calar os críticos e voltar ainda mais forte? O Porto é sinónimo de garra, resiliência e conquistas. Os adeptos sabem que este clube nunca se rende, independentemente das dificuldades. Mas os últimos jogos deixaram um alerta que ninguém pode ignorar. 5 jornadas consecutivas sem vencer no campeonato é algo que nunca tinha acontecido nos últimos 42 anos. Francisco J. Marques, antigo diretor de comunicação do clube, não poupou nas palavras e apontou este momento como o pior Porto em décadas. Segundo ele, a equipa perdeu aquilo que sempre diferenciou: a intensidade, a revolta e a crença de que cada jogo tem de ser uma batalha. Desde os anos 70 que o Porto não passava por uma série destas. Como foi possível destruir tanto em tão pouco tempo? Escreveu, numa crítica feroz à gestão recente. As suas palavras rapidamente dividiram os adeptos. Há quem concorde que o Porto precisa de uma mudança profunda e que as recentes decisões no clube não têm sido as melhores. Mas há também quem acredite que este é apenas um momento difícil, passageiro, e que a história já provou que o Dragão sempre se levanta quando menos se espera. Olhando para os últimos jogos, a equipa teve dificuldades inesperadas. Sofreu uma derrota dura contra o Nacional, perdeu contra o Gil Vicente e depois acumulou empates contra Santa Clara, Rio Ave e Sporting. A verdade é que muitos destes jogos poderiam ter tido outro desfecho, mas pequenos detalhes fizeram a diferença. Mas o que está realmente a acontecer? O problema está na estrutura da equipa? Na falta de reforços? Ou será que este é apenas um período de transição natural? Seja como for, o Porto não pode vacilar. O campeonato não espera, e as contas para o título começam a complicar-se. O balneário tem de reagir e mostrar que este ciclo não define a época. E há um fator que pode mudar tudo. Será que a equipa vai sentir falta de um jogador que saiu recentemente? Enquanto o Porto tenta reencontrar o caminho das vitórias, um jogador que recentemente deixou o clube teve uma estreia para esquecer no seu novo destino. A saída de um Nico Gonzalez no meio da época levanta sempre questões, mas o que aconteceu nas últimas horas deixou muitos portistas a pensar: será que esta transferência foi mesmo um bom negócio? Nico nem teve tempo para mostrar serviço. Estava a ser titular no primeiro jogo pelo Manchester City quando, pouco mais de 20 minutos depois, foi forçado a sair devido a um lance duro do adversário. A estreia durou muito menos do que o esperado, e o impacto da sua ausência já começou a ser discutido. A situação foi tão inusitada que até o Pep Guardiola reagiu com ironia. Bem-vindo à Premier League, disse, deixando claro que o ritmo e a intensidade do campeonato inglês são totalmente diferentes daquilo a que o Nico estava habituado. Esta declaração gerou ainda mais debate. O Porto perdeu um dos seus médios mais dinâmicos numa altura em que precisava de estabilidade. Era um jogador que conhecia o clube, tinha experiência e sabia como enfrentar os desafios internos. Agora, a questão que fica no ar é: a equipa vai sentir a sua ausência? A Premier League é um dos campeonatos mais intensos do mundo, e adaptar-se a essa realidade nunca é fácil. Vários jogadores saíram do futebol português e precisaram de tempo para se habituar ao novo ritmo. Mas no caso deste médio, a adaptação foi interrompida antes mesmo de começar. Por outro lado, Martin Anselmi já está a trabalhar para encontrar soluções dentro do plantel. A saída de Nico abriu espaço para novas apostas no plantel. Mas será que estas soluções vão ser suficientes? Ou os adeptos ainda vão sentir falta deste médio nos momentos decisivos? A saída de Nico Gonzalez foi um golpe inesperado para o meio-campo do Porto. O jogador espanhol, que se destacou na primeira metade da época,
deixou um vazio difícil de preencher. E como se não bastasse, a sua estreia no Manchester City foi marcada pelo azar, saindo lesionado ao fim de poucos minutos. Com esta perda, a pressão aumentou sobre Martin Anselmi para encontrar rapidamente um substituto à altura. O treinador argentino sabe que o Porto precisa de alguém que possa garantir o equilíbrio na equipa, e as últimas semanas mostraram que Rodrigo Mora pode ser esse jogador. Anselmi foi claro ao comparar os dois jogadores. Nico e Rodrigo são distintos. Nico é mais box-to-box, enquanto Rodrigo joga entre linhas e tem um último passe mais refinado, explicou. O jovem médio, que chegou ao clube esta temporada, tem mostrado qualidade e personalidade nos minutos que tem recebido. Os adeptos portistas sempre gostaram de jogadores que assumem riscos e que demonstram coragem dentro de campo. E Mora, apesar da sua juventude, já começa a dar sinais de que pode ser uma peça importante para o resto da temporada. Anselmi reconhece que ainda há um longo caminho a percorrer. Ele é um miúdo atrevido, ainda não tem a responsabilidade de ganhar jogos sozinho, mas quando não temos a bola, defende bem e cumpre taticamente, afirmou o técnico. Mas será que Mora está pronto para assumir um papel de protagonista tão cedo? O Porto já viu jovens talentos afirmarem-se rapidamente, mas a pressão de substituir um jogador como Nico Gonzalez não será fácil. A resposta estará nos próximos jogos. Anselmi confia no crescimento de Mora, mas a dúvida permanece. Será suficiente para devolver ao Porto domínio no meio-campo? E enquanto o treinador tenta resolver esse problema, um ex-jogador dos Dragões brilha no estrangeiro e levanta outra questão. Foi um erro deixá-lo sair? Enquanto o Porto tenta recuperar a sua melhor forma e Martin Anselmi procura soluções para fortalecer a equipa, um antigo jogador dos Dragões brilha no estrangeiro. O Anderson Galeno, que deixou o clube recentemente, teve uma exibição impressionante pelo Al Ahly, na Arábia Saudita, ajudando a sua equipa a conquistar uma vitória importante. A mudança do extremo brasileiro para o futebol saudita gerou muito debate entre os adeptos portistas. Muitos viram a sua saída como inevitável, tendo em conta a necessidade financeira do clube. Outros, no entanto, consideram que Galeno poderia ter sido peça-chave nesta reta final da época, especialmente numa fase em que a equipa tem sentido dificuldades para criar perigo no ataque. Cada vez estamos mais longe dos melhores. Nem há pingo de emoção, ninguém se transcende, criticou Francisco J. Marques, referindo-se à falta de jogadores capazes de decidir jogos como Galeno fazia. No seu novo clube, Galeno já começa a mostrar o porquê de ter sido um dos jogadores mais decisivos do Porto na época passada. No último jogo, esteve em campo quase os 90 minutos e participou diretamente nas jogadas que garantiram a vitória do Al Ahly por 2-0. Mas será que a sua saída foi mesmo a melhor decisão? O Porto precisava de vender para equilibrar as contas, mas ao ver o seu ex-jogador brilhar, a dúvida instala-se. Seria ele um reforço essencial para este momento difícil? Ao longo da temporada passada, Galeno foi um dos jogadores mais desequilibradores do plantel, conseguindo decidir jogos com a sua velocidade e capacidade no 1 para 1. Agora, ao ver o Porto a enfrentar dificuldades no ataque, a sua ausência torna-se ainda mais notória. Por outro lado, a sua saída abriu espaço para novas apostas no plantel, como Francisco Conceição, Pepe e até mesmo Gonçalo Borges. Mas a grande questão permanece. O Porto tem, neste momento, alguém capaz de assumir o protagonismo que Galeno tinha. Enquanto isso, um outro dado histórico chama a atenção e preocupa os adeptos. Esta é a pior sequência de resultados do Porto em mais de 40 anos. Como foi possível chegar a este ponto? O Porto é um clube habituado a momentos de superação. Sempre que foi colocado à prova, respondeu com garra e espírito de campeão. Mas os números não mentem. 5 jogos consecutivos sem vencer no campeonato é um registro que não acontecia há mais de 40 anos. Para encontrar uma série semelhante, é preciso recuar até 1981-1982. Uma época antes da chegada de Pinto da Costa à presidência. Nessa altura, o Porto vivia um período de instabilidade e procurava consolidar-se como potência do futebol português. Mas desde então, nunca os Dragões passaram por um momento tão complicado na Liga. Francisco J. Marques foi um dos primeiros a apontar este dado preocupante e a questionar as decisões da nova direção. Nunca imaginei que fosse possível destruir o que tanto demorou a construir em tão pouco tempo, escreveu nas redes sociais, criticando a quebra de rendimento da equipa. A verdade é que os últimos jogos foram marcados por um padrão que preocupa os adeptos. A equipa tem mostrado dificuldades em controlar os encontros, permitindo que os adversários assumam o jogo e criem mais perigo do que seria esperado. No clássico contra o Sporting, por exemplo, o Porto demorou demasiado tempo a reagir e só conseguiu o empate nos minutos finais. Martin Anselmi reconhece que a equipa está num momento de adaptação, mas acredita que há condições para dar a volta por cima. Acredito no trabalho, nos jogadores e no projeto. O Porto é um clube com alma e história, e vamos dar a resposta certa, afirmou o treinador argentino. A grande questão agora é saber se esta fase negativa será apenas uma passagem ou se o Porto está mesmo a enfrentar um problema mais profundo. A resposta estará nos próximos jogos,
onde a equipa terá de provar que continua a ser candidata a títulos. Os adeptos, como sempre, continuam a apoiar e acreditam que o Porto vai reagir. Mas a pergunta que todos fazem é: será que esta crise será o ponto de viragem para um Porto mais forte ou um sinal de que algo precisa de mudar urgentemente? Se queres continuar a acompanhar todas as notícias e bastidores do Porto, subscreve agora o canal e ativa as notificações para não perderes nenhuma atualização.